Antes de eu lhe contar essa história, a gente precisa considerar algumas coisas. E nós tivemos um estudo hoje pela manhã, falando da simplicidade do Evangelho. E eu quero ser mais simples o possível, para que nós não percamos o objetivo, né? E vou procurar ser mais objetivo o possível. Então, para que eu possa contar essa linda história para você, nós precisamos considerar, como eu já disse, algumas coisas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, apenas o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Este homem aqui, que a palavra fala que entrou o pecado no mundo, é Adão e Eva. E assim a palavra afirma que, através disso, o pecado entrou em todo o mundo. E pelo pecado, a morte. Essa morte é a separação de Deus. E nós, ao vir a este mundo, naturalmente, somos descendentes de Adão. E, consequentemente, pecadores. E mortos para Deus. Se nós, creio que a grande maioria, podemos dizer, talvez até todos, já leram a história ali de Adão e Eva no Gênesis, que quando Adão come da fruta da ciência do bem e do mal, que ele desobedece a Deus, que ele peca contra Deus, e Deus vem na viração do dia a ter com ele está já feito ali uma cobertura para os seus órgãos genitais, e escondido atrás de uma árvore, sem comunhão com Deus. Por quê? Porque ele estava morto para Deus, por causa do pecado. E aqui esse texto que nós estamos lendo, diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte, que é essa separação, também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Se nós voltarmos no capítulo 3, aí de Romanos, o versículo 23, a palavra diz dessa forma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Seja, a palavra destituídos é separados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? O ser humano vem, naturalmente, nascido de pai e mãe, separado de Deus, da glória de Deus, sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus, endividado, vamos dizer assim, com a natureza pecaminosa, uma natureza de pecado. Mas, como o caso é sério, foi Deus que colocou essa direção no meu coração. Em Salmos 58, Salmos 58, a palavra diz assim: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens? Antes, no coração forjais a iniquidade.
no coração forjais iniquidade. Sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se aos ímpios desde a madre. Andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Olha só a situação dessa pessoa que nasce morto para Deus, na sua condição pecaminosa, destituído da glória de Deus. Ele já vem forjando a iniquidade no coração. Ele está alienado à impiedade desde a madre, desde o ventre. E, amados, eu gostaria que vocês considerassem isso. Andam errado desde que nasceram. Desde pivete. Proferindo o quê? Mentiras. Eu tive 3 filhos. Não tenho, graças a Deus. Mas, quando pequeno, fazia algo, ali você estava com aquilo na mão, você mexeu aqui, Davi, ele estava ali, o que ele fazia? Mentia. Quem ensinou? Não precisa ensinar. Ele já nasce com essa natureza mentirosa, de mentira, de falsidade. Já estava alienado à impiedade no ventre da mãe. E já nasceu e já anda errado. E aí vai crescendo, né? Vai tomando corpo, vai ficando sabido. Versículo 4. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como víboras surdas, que têm tapado os seus ouvidos. Olha só a colocação da palavra de Deus relacionado ao ser humano, natural, que vem a este mundo, no pecado, com a natureza perversa, separado, morto para Deus, na sua impiedade. Ímpio, alienado à impiedade, mentiroso, venenoso, mau, faz pesar a violência da sua mão sobre a terra e assim, consequentemente. Agora, meus amados, o Evangelho de São João, capítulo 8, eu irei contar a história, mas antes disso nós precisamos saber disso. João 8, 41, nós vamos começar no 41. Aqui nós temos um povo religioso, pessoas que tinham a sua religião, pessoas que tinham uma consciência, entre aspas, limpa no seu modo de ver, de agir e de pensar. E aí começa esse diálogo aqui com a pessoa do Senhor Jesus. No versículo 41 ele diz assim: vós fazeis, João 8, 41, vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai
da mentira. Pois é. Pois é. Todo mundo é filho de Deus? A gente escuta essas coisas? Não. O ser humano natural, na sua impiedade, no seu pecado, com a sua natureza perversa, mentirosa e falsa, espiritualmente ele se torna filho do diabo. Assim diz a palavra. E às vezes a gente acha que ser filho do diabo é andar por aí babando com um charuto na boca. Não. É estar em conformidade com o mundo, na prática do pecado, não crendo no sacrifício vicário e glorioso da pessoa do Senhor Jesus, sendo o contrário a tudo que Deus tem para nós. Então nós encontramos um ser humano descendente de Adão, pecador, morto para Deus, separado, destituído da glória de Deus, mentiroso e filho espiritual do diabo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Versículo 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O ser humano nasce endividado com Deus. Vamos dizer assim, usar esta expressão. Porque ele vem ao mundo, ele nasce de mãe, na iniquidade, como o texto que nós lemos agora há pouco, de Salmo 59. E a palavra de Deus, eu quero afirmar, o documento afirma que para pagar este pecado, o preço é a morte. Mas a sequência do texto diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna. Por intermédio de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora eu cito um texto de João 3,16, que eu creio que a maioria sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Agora eu vou começar a contar a história para você, que está aí em João 12, Evangelho de São João, capítulo 12. Versículo 23. João 12, 23. Jesus lhe respondeu dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Este Filho do Homem é Jesus. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aqui é uma afirmação
verdadeira, porque a palavra fala na verdade, seja Jesus que é a verdade, falando a verdade, que é a palavra de Deus. E ele diz que, anunciando já aqui a sua morte, né, que se o grão de trigo caindo, a semente caiu na terra, você enterrou ela ali, enquanto aquela semente não morre, ela não germina. E se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas que vida? Essa vida que nós herdamos de Adão. Essa vida pecaminosa. Essa vida impiedosa. Essa vida que já nasce alienada à impiedade, que profere só a mentira. A Bíblia fala, Jesus, melhor dizendo, diz que quem ama essa vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, essa vida de pecado, guarda-la para a vida eterna. Amém? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Oh, meus amados. Jesus disse, eu estou perturbado, angustiado. E ele fala, na sequência do versículo, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto, eu vim a esta hora, que era a hora de morrer. Jesus está aqui afirmando, né, esse fato. E aí, no versículo 28, ele diz, Pai, glorifica o teu nome, meu Pai. Então veio uma voz do céu, que dizia, eu já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que tinha ouvido, dizia, havia sido um trovão, porque a voz foi muito estrondosa, penso eu, muito forte. E outros dizia, um anjo lhe falou. Versículo 30, respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Versículo 31, 32 e 33. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Você entende isso? Será que todos que estão aqui compreendem isso? Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. Agora nós estávamos usando a natureza, a separação de Deus, mortos para Deus e consequentemente filhos do diabo. E aqui a palavra fala, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Pregaram Jesus vivo numa cruz. Eu quero, antes disso, frisar isso. Eu estava sentado numa cadeira, agora à tarde, pensando neste fato. Jesus foi pregado vivo na cruz. Jesus carregou a cruz até o Monte da Caveira, que em hebraico quer dizer Gólgota. E lá ele foi colocado no chão, no madeiro, com os braços abertos.
pregaram um cravo na sua mão, o outro do outro lado, uniram seus pés e transpassaram o ferrolho e pregou na cruz, vivo. Que sofrimento! Eu gostaria que você recapitulasse isso. Porque eu estava sentado e minhas pernas estavam assim. Quando eu olhei para as minhas pernas cruzadas, eu imaginei algo transpassando os meus duas canelas. Que dor, que sofrimento. E eu pensei, não pode ser madeira, foi ferro, porque madeira não entra em madeira. Tinha que ser ferro para cravar lá na cruz. E essa palavra, essa história que eu estou te contando, quando Jesus foi pregado na cruz, vivo, e aconteceu isto. Quando Jesus foi levantado da terra, por aquelas pessoas que estavam ali, no Gólgota. Foi o juízo do diabo. Isso que essa palavra está dizendo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Há um texto em Hebreus 9:27, que diz que está ordenado ao homem morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Nesse momento glorioso, estabelecido por Deus, da crucificação e do levantar do Senhor Jesus, foi desfeito a malignidade, a paternidade maligna da vida da humanidade, de todo o ser humano. Mas eu gostaria de frisar aqui, ler o texto, por favor. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Por isso Deus amou o mundo e enviou Jesus. Eu coloquei esse coração aqui porque essa é a expressão, é a maior expressão de amor de Deus para com a humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a história que eu te conto hoje, esse poder de Deus, ele diz que todos foram atraídos. Sabem aquelas pessoas que nasceram antes de Jesus? Tipo Abraão, Isaac, Jacó, Nabucodonosor, Isaac, aquela turma toda, aqueles caras, Sara, Abraão, todos, antes de Jesus, foram atraídos no corpo de Jesus. Sabem aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento, naquele exato momento, da crucificação do Senhor Jesus Cristo, foi atraído. Aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento, no ato da crucificação, foram atraídos no corpo do Senhor Jesus. É o texto que nós estamos. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E as pessoas que vieram depois daqueles, vamos aqui lembrar de vovó, bisavó, você já estava falando da avó Gênia hoje, da tataravó, Hitler, Elvis, dizem que Elvis não morreu, morreu, Michael Jackson, também foi atraído no corpo de Jesus. Porque essa é a loucura da cruz. Este é o poder de Deus. Este é o amor de Deus. Sabe você
Você que está aqui hoje, e qualquer ser humano que respira na face da terra, seja ele quem for e aonde estiver, também foi atraído no corpo de Jesus. Porque Jesus disse: eu quando for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. E os que virão ainda, aquele bebê que está no ventre de Talita, que irá nascer, e os outros que ainda irão vir, filhos de Davi, de Gui, nossos netos, que virão também. Foram atraídos no corpo de Jesus. Porque este é o poder de Deus. Este é o Evangelho. Isso disse Jesus: eu, quando for levantado da terra, quantos? Todos atrairei a mim. Mas eu gostaria de frisar uma coisa. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho para isso, para morrer por nós, para pagar a dívida de pecado, porque nós estamos endividados com Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Evangelho de São João, capítulo 19. Versículo 30. Nós vamos ler pausadamente, do versículo 30 até o 34. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Entende? Jesus foi pregado vivo, foi levantado da cruz vivo, atraiu a todos e morreu. E todos que foram atraídos juntamente com ele também morreram para pagar a dívida de pecado para com Deus, porque o salário do pecado é a morte. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso nós temos aqui o sacrifício, o amor de Deus. E aí, no versículo 34, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança. Jesus, já morto, com toda a humanidade no seu corpo, derramou todo o seu sangue. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. No começo, nós falamos sobre a natureza que nós nascemos com ela, sobre a separação de Deus, sobre a impiedade, a malignidade. Só o sangue do Cordeiro pode fazer isso, porque aqui nós fomos comprados por um bom preço. Aqui nós fomos redimidos. Aqui nós fomos perdoados.
Aqui nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, para o Filho do seu amor. Oh, meus amados, isso é tão precioso. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu queria falar disso, porque eu tenho ouvido, já ouvi várias vezes, pessoas afirmarem categoricamente que precisam ser batizados num batistério, ou no rio, ou em qualquer outro lugar, para nascerem de novo. E é mentira, isso não é verdade. Esse dia, por tristeza e vergonha minha, eu vi numa TV, num programa, a pessoa dizendo, baseado naquele texto de que Jesus está conversando com Nicodemos, ali no capítulo 3 do Evangelho de São João, no versículo 5, ele diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E a pessoa afirmava aquilo, dizendo que as pessoas tinham que entregar os seus pecados a Deus, e serem batizados para nascerem de novo. Isto é mentira. Quando Jesus diz nascer da água e nascer do Espírito, é nascer daqui, desta morte, dessa palavra que Jesus disse e afirmou. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim para morrer para o pecado. Esse texto fala, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Incluídos, porque a palavra batismo é inclusão, é participação. Quem estava devendo para Deus? De quem era a promissória? De Jesus? De quem? Não, eu não quero ouvir nossa. Aleluia! Isso que eu quero que você assuma isso. Minha. A parada é minha. Eu estava em dívida com Deus, porque a salvação é individual. Eu precisava pagar essa dívida. E o meu Deus, o meu Senhor, me amou. E me levou a morrer com Ele, para o pecado, no seu corpo. Versículo 4, aí de Romanos, parte A. De sorte que se fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, Jesus foi tirado da cruz com todos. E foi sepultado. Obviamente, todos foram sepultados com Ele. A cruz ficou vazia. A cruz ficou só. Só o marco, dizendo, ali morreu alguém. Ali morreram todos os pecadores, no corpo do Senhor Jesus Cristo. E Ele foi sepultado. Hebreus, capítulo 10, 17 e 18. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado.
não precisa mais de sacrifício. E a palavra fala que jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Porque o Evangelho da cruz, ele tem este poder. Porque na crucificação, na atração do corpo, nós somos perdoados por Deus. Nós somos redimidos, nós somos comprados por um bom preço. E aí fomos sepultados juntamente com Ele. E aí é esquecido. Quando nós chegamos a Deus e cremos nisso, Deus não faz conta dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões. Foi tudo esquecido. Voltamos para Romanos 6. E damos continuidade à parte B do versículo 4. De sorte que, pelo batismo na morte, fomos sepultados juntamente com Ele. Mortos e sepultados juntamente com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Aqui, na ressurreição, somos filhos de Deus. Não mais filho do diabo. Não mais um ser que vive na prática do pecado. Mas agora, alguém perdoado, livre, liberto do seu pecado, da sua natureza pecaminosa e, consequentemente, filho do Altíssimo. Seja uma nova criatura. Nasceu de novo pela ressurreição de Jesus Cristo. Creia nisso, meu amado. Porque essa é a única verdade, o único jeito, a única maneira que Deus usou para nos trazer de volta a Ele, para nos fazer voltar a Ele e sermos aqui, consequentemente, filhos de Deus, uma nova criatura, santos, irmão de Jesus. E aqui nós temos um poder glorioso da ressurreição. E nós encerramos essa pregação com Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, igreja?